Estamos de volta, 8 horas e 47 minutos. Você está ouvindo Super N Primeiras Notícias. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Muito bem, o nosso convidado de hoje para uma entrevista exclusiva aqui no Café com Política é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS. Prefeito Alexandre Calil, muito bem-vindo aos estúdios da Super Notícia FM. Bom dia. Bom dia. Parabéns, sucesso para a Rádio Super e que esteja mais um canal aí democratizando as nossas rádios. Eu sei que tudo que o grupo Tempo, Pampulha, Super faz é um sucesso e nós temos certeza que será um sucesso. Muito obrigado, prefeito. Participa também com a gente dessa entrevista o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia. Ricardo, bom dia. Bom dia Rodrigo, bom dia prefeito, bom dia ouvintes da Rádio Super Notícia, bom dia Delma também. Bom dia. Prefeito, para começar essa entrevista, o senhor vem da iniciativa privada, é seu primeiro cargo público. E o senhor está aí com 6 para 7 meses de gestão em Belo Horizonte. Qual o maior desafio que o senhor enfrentou até agora na Prefeitura de Belo Horizonte? Olha, eu acho que todo mundo diz que é a burocracia. E o primeiro desafio que a gente que vem da iniciativa privada enfrenta na Prefeitura é o enxugamento e o conhecimento da enorme máquina que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Porque não adianta, porque por mais que o Belo Horizontino ache que ele conheça sem participar, a máquina é muito grande e ela é muito inchada. E você não tem o conhecimento de saber o que é útil e o que não é útil. Então, naquela primeira demissão de quase 3 mil funcionários, nós demoramos muito a saber o que estava fazendo falta. E muito pouca coisa fez falta. E os que fizeram voltaram. Dava para queimar gordura. Dava para queimar. Então, eu acho que o grande desafio é o conhecimento profundo de uma máquina muito pesada e muito grande. Prefeito, e nesse enxugamento que foi feito no início da sua gestão, qual foi o impacto disso nas contas da Prefeitura? O senhor já consegue passar esse número para a gente? Não, eu ainda não tenho esses números e acho que até é precipitado qualquer número. Se não houve impacto nenhum, só da agilidade já é um impacto muito grande. Quanto mais agora que a reforma foi aprovada, eu acho que nós vamos tornar essa máquina, que era gigantesca, que era um labirinto, mais fácil e mais ágil. Mas o pessoal do orçamento estima em mão de obra uma economia de 30 milhões. Agora, prefeito, a reforma foi aprovada com 38 votos, dos 38 que estavam presentes na Câmara, mas houve ali 80 emendas, de vereadores. Como é que vai ser a postura do senhor agora nesse período para sancionar ou vetar essas emendas? O senhor pretende aprovar na íntegra o projeto ou fazer alguma modificação nessas emendas? Não, isso já está sendo estudado desde o dia da votação, já tem uma equipe trabalhando minuciosamente. Não há como negar que houve um aprimoramento também, do projeto, que nós não somos uma turma de sabe tudo. E, por outro lado, tiveram coisas que nós também não vamos aceitar porque entram no coração da reforma. Então, haverá vetos, claro, mas nós estamos vendo se será 1, 2, 3, 5 ou 10. No geral, o senhor ficou satisfeito com o resultado? Sim, eu fiquei muito satisfeito porque há um equívoco muito grande, sabe, Ricardo, porque parece que a reforma é minha. Existe isso no Brasil, que a reforma é do prefeito, que a reforma é do executivo. A reforma é a antipreguiça. Essa reforma tinha que ser feita há 10, 15, 20 anos atrás. A reforma é de querer fazer uma coisa que funcione, é cumprir uma promessa de campanha. Então eu não senti o menor gosto de vitória. Não, eu acho que o que eu senti foi o entendimento da Câmara de Vereadores que eles estão lá para servir Belo Horizonte. O prefeito tem a obrigação de apresentar algumas soluções, o legislativo tem a obrigação de apreciar, votar, debater, legislar e votar o que é certo. Então eu não senti, não fiquei satisfeito, nem triste,
Eu acho que foi muito bom para aquele que fica lá 2 horas esperando uma consulta, para aquele que não é atendido, para aquele que todo dia recebe a notícia que o hospital está fechando vagas, né, que não tem vaga nas UMEIs. Esses é que foram os beneficiados. Dos pontos que o senhor apontou, né, que houveram as modificações na Câmara, que o senhor disse que tem coisa que não dá mesmo para fazer, o senhor poderia citar algumas dessas modificações que foram feitas na Câmara e que realmente o senhor já tem certeza que vai vetar? Olha, a parte que foi combinado com a Procuradoria e eles foram lá fazer lobby na Prefeitura, vai ser toda vetada. Mas eu não gostaria de entrar nesse detalhe agora, até por desconhecimento. Ficar falando que a gente não tem muito conhecimento, nós vamos falar bobagem. Mas esse caso da Procuradoria é um caso que vai ser vetado. Prefeito, o senhor está falando dessa relação com a Câmara e muita gente apostava logo no início do seu mandato que seria talvez um fator dificultador a relação com os vereadores. E a gente tem visto que o senhor agora já construiu uma base muito sólida na Câmara. Como é que foi a construção dessa base sólida na Câmara, considerando que, infelizmente, os nossos legislativos, isso não é privilégio só aqui de Belo Horizonte, mas os nossos legislativos como um todo, inclusive a Câmara Municipal de Belo Horizonte, funcionam muito na base do toma lá, dá cá e da troca de favores? Olha, primeiro porque houve uma renovação muito grande na Câmara, né? Quase 60%. E segundo que a nova política está aí. Esses que falaram isso, e todos nós sabemos quem foi, são os derrotados. Os que apostaram no antigamente futebol clube, no passado, no atraso, no caciquismo político. É a turma do, provavelmente, último mandato. Né? Então, quem aposta nisso, aposta no passado. Aposta que o menos favorecido tem carimbo de burro na cabeça. Aposta que o povo menos favorecido não pensa, não sofre, não assiste, não enxerga a sinceridade. Então esse povo que apostou nisso a vida toda e que até ontem colou, é que apostou nessa idiotice. Mas esse pessoal que falou isso publicamente, nós temos hoje aí, provado e comprovado, não passa de um bando de idiotas que provavelmente os que têm mandato estão no último. E esse pessoal quem é, prefeito? Não, nós todos sabemos, nós acompanhamos a campanha política. E outra coisa, a gente não bate em derrotado, não, a gente só tem inveja de vitorioso. Prefeito, o senhor está falando, a gente continua falando dessa coisa de relação com o legislativo, e o senhor escolheu para o seu líder uma figura que é, de alguma maneira, controvertida em Belo Horizonte, que é o vereador Léo Burguês. Já alvo de diversas matérias na imprensa, de denúncias, enfim. E o senhor prega aquilo que o senhor acabou de dizer, a nova política. Eu queria saber como é que foi a escolha de alguém que, de repente, não necessariamente representa a nova política. Olha, a escolha do Léo, primeiro, o Léo, eu tenho uma relação pessoal com ele mais antiga do que a política. Segundo, que o que recai sobre ele, recai sobre quase todos os vereadores mais antigos, né? E terceiro, que eu acho que vender coxinha para sogra, perto do que está acontecendo nesse país, é coisa miúda. Então, nós temos que parar nesse país de que palavra chula é pecado. Sabe? Então, quer dizer, se o cara falar cacete, ele cometeu um pecado, porque pegaram um grampo ele falando cacete no telefone. Mas toda a barbaridade, com a concordância perfeita, com a sintaxe perfeita, tudo que foi falado, não tem problema. Então eu peço desculpa por ter vendido coxinha para minha sogra. Mas o que está acontecendo aí não tem problema. Ou porque eu falei cacete ou porra. Vamos parar com isso, gente. O povo está de saco cheio. O povo já mostrou que está e vai responder em 2018 que está. O pior vai vir aí. Entendeu? O pior está por vir. Ainda não veio. Porque me parece que não aprenderam a lição. Pois é, sobre 2018, sobre esse momento que a gente vive agora e 2018 na política, né? E essa ligação com o fato de hoje estar como prefeito de Belo Horizonte. Essa crise
generalizada na política, sobretudo no nível nacional, atrapalha de alguma forma a atividade do prefeito para negociar, para conversar sobre coisas para a cidade? Claro. Você está lá pedindo uma verba para o Hospital do Barreiro, porque você não sabe se o ministro vai estar lá segunda-feira. Né? Eu, numa nota que eu soltei, uma nota oficial a respeito do que está acontecendo no Brasil, eu fui muito claro. Eu disse o seguinte, que quem paga é o pobre. Né? Porque o seu plano de saúde está no seu bolso. Se o Michel Temer cair amanhã e o ministro da Saúde cair amanhã, ninguém vai arrancar o plano de saúde da minha carteira. Mas o dinheiro que está combinado de vir para abrir o Hospital do Barreiro vai parar. Isso é uma realidade, isso não tem nada de político. Isso é uma realidade operacional que ninguém consegue falar no microfone. O problema da crise política do Brasil é porque é muito bom para vender jornal, para falar na rádio, para ocupar o Jornal Nacional, mas quem está na fila, quem está na espera, quem está na fila da UPA, quem não está sendo atendido, quem não tem remédio, e a crise é profunda na saúde, esse aí é que está sofrendo, de verdade. O que está lá agora sentado e que o prefeito não consegue resolver o problema dele, por mais que lute, é que está sofrendo com essa crise política. Prefeito, e como é que está a relação com o governo do Estado? Boa. Apesar do governo do Estado não ter dado uma agulha para a Prefeitura de Belo Horizonte ainda, e vai ter que dar, né? Aliás, hoje, eu já conversei ontem com o governador e hoje nós temos uma conversa, né? Ainda não deu nada. E o papel, tudo que ele entregou para a Prefeitura, ele entregou para os municípios. Foi ambulância e foi soldado. E nós estamos precisando e temos reivindicações com o governo de Minas. E o governo de Minas vai ter que se posicionar perante a Prefeitura de Belo Horizonte. Qual é o maior pleito que o senhor tem perante o governo? Não, eu tenho pleitos de promessas que foram me feitas por secretários, né? Eu tenho pleitos de vigilantes para posto de saúde, que ele tem a MGS, que ele pode ajudar. Eu tenho vários pleitos. Agora, a ajuda que nós tivemos do governo até agora é exatamente zero. Delma Lopes, a gente tem participação de ouvintes aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, para quem nos acompanha pela live da Super Notícia FM? Sim, temos sim. Prefeito Calil, nós temos aqui um ouvinte que ele pergunta ao senhor exatamente uma matéria que já foi assunto hoje aqui no Super N, sobre o início dos táxis híbridos aqui em Belo Horizonte, né? Ele gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre isso, como é que está essa questão, qual é o posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte hoje em relação a esses serviços de aplicativo também? Olha, o aplicativo está vindo no táxi, né? Está vindo no Uber, está vindo na outra que eu nem sei o nome, mas na verdade o táxi híbrido é uma iniciativa do BDMG, que está financiando, né? Não está dando nada para táxi nenhum, um tipo de táxi que vai ser elétrico, a álcool, a gasolina, enfim, ele é híbrido, como o nome diz, vai ser lançado hoje na porta da Prefeitura e eu não vou poder estar lá hoje às 10 horas da manhã no lançamento, porque eu estou aqui dando entrevista que é prometido antes. Então é por isso que eu não vou estar lançando o táxi híbrido que vai ser feito hoje na porta da Prefeitura. Mas a iniciativa é legal, né? Nós temos que baratear um pouco, ajudar um pouco nesse financiamento também, mas é muito legal. A gente promete que vai liberar o senhor daqui a pouco. E o táxi também, o táxi de luxo começa a rodar hoje em Belo Horizonte também, que também é muito importante. Agora, nessa área de transporte, o senhor já disse claramente, tanto durante a campanha como no início da Prefeitura, que a questão do metrô é hoje, não se deve ficar falando muito dessa questão do metrô, porque realmente é um investimento que, diante dessa crise, é muito difícil, né, via do governo federal. Qual que é a solução, quais são as soluções aí para o trânsito de Belo Horizonte, que é um problema que, nos últimos anos, tem preocupado muitas pessoas? Olha, nós estamos estudando soluções, estamos dando soluções paliativas, né? Como liberando as faixas de ônibus nos sábados e domingos, feriados, como liberando as faixas do móvel para os táxis ocupados, agora estamos liberando a Cristiano Machado também, para fazer um teste. Agora, o que eu falei está aí, falar em metrô, não tem jeito. Agora, há um projeto de ampliação de vagões, que nós estamos trabalhando junto com a CBTU, mas o que eu falei na campanha foi a realidade. Nós tivemos vacas gordas e muito gordas nesse país. Não souberam aproveitar, prefeito? Não souberam aproveitar. Não houve trabalho e empenho.
para que isso se tornasse algo para a população de Belo Horizonte, né? As gestões anteriores. Isso aí não é crítica, né, gente? Isso aí é verdade. E quando você fala que Salvador tem um metrô maior que Belo Horizonte, é um negócio que dói, que Porto Alegre tem metrô, que Belo Horizonte é uma malha absolutamente ridícula. Então, não houve aquele negócio de vamos lá, vamos tentar buscar dinheiro, vamos trabalhar, porque nós desistimos, né? O repasse do SUS para Belo Horizonte é o 20º do país, numa cidade que é a 3ª capital. Então, alguém foi lá e buscou nosso dinheiro, né? E parabéns para quem buscou, porque trabalhou e é competente. Prefeito, o senhor está falando dessa história de buscar dinheiro. A nossa bancada federal é fraca em Brasília, porque Salvador consegue mais, o senhor destacou bem, Porto Alegre consegue mais, enfim, sem desmerecer as outras capitais que são importantes também. Mas às vezes fica parecendo para nós que falta articulação na bancada federal mineira. É uma bancada fraca? Olha, eu acho que é uma bancada desarticulada. Tanto que quando nós pedimos ao Fábio Ramalho para articular essa bancada, nós levamos no gabinete dele quase 30 deputados e levamos na Secretaria de Saúde 18 deputados. Então também falta... De 53. Sim, mas você pensa deslocando numa 9 horas da noite, sim, a pé, numa agenda feita às pressas, a metade praticamente dessa bancada. Então, eu acho que essa bancada vai ter que responder em 2018 também, né? Quem prestou serviço vai ser reeleito. E quem não prestou serviço vai ficar de fora. Então, quer dizer, não cabe ao prefeito de Belo Horizonte, com 6 meses de mandato, 6 meses e pouco, julgar a bancada que está em fim de mandato, né? Prefeito, pergunta dos nossos ouvintes aqui, seguidores no Facebook. O Pedro Carvalho gostaria que o senhor falasse se tem algum trabalho em curso para prevenção, né, desse problema crônico aqui em Belo Horizonte, em época de chuva, da questão dos alagamentos. Nós estamos sim. Nós já temos convênio assinado com a Caixa Econômica Federal para algumas intervenções de saneamento. E eu já disse, repito, nós já temos assegurados 1,7 bilhão em saneamento, em ataques a vilas e favelas, nas regiões mais pobres, né? No ONSA nós temos um projeto aprovado e dinheiro garantido. Agora, isso não vamos resolver em 4 anos, porque não resolveu em 40. Nós vamos começar um trabalho, tem que dar continuidade, tem que fazer projeto, que não era feito aqui também, tem que ser aprovados os projetos, levaram dinheiro também, muito dinheiro para outros lugares que não trouxeram para cá. Então, quer dizer, isso não estou falando aqui do último prefeito, Márcio Lacerda, isso é anos e anos e anos, né? O grande buscador de dinheiro para Belo Horizonte, que eu tenho conhecimento, foi o Hélio Garcia, né? Que eu era menino. Então, eu acho que isso é uma prova que houve primeiro um azar, né? Que aqui quando tinha, porque essa bobagem, essa estupidez de dividir o país, nos prejudicou dos dois lados, né? Começou com o Itamar só fazendo as pazes com o Fernando Henrique no dia dele ir embora do governo. Depois era Dilma com Aécio, era Lula com Aécio, era Dilma com Anastasia. Quer dizer, e ficou na briga do PT com o PSDB, dos caciques, dos mandatários, dos bons gerais. Nós aumentamos a fila da UMEI, nós aumentamos o tempo de consulta, aumentamos a fila da eletiva, né? Aumentamos a falta de recursos do repasse do SUS, enquanto os bacanas brigavam lá em cima. E aqui foi acontecendo isso. Esse é o resumo, isso é a verdade. Então, quer dizer, vamos fazer diferente? Temos uma grande oportunidade de fazer diferente. Quer dizer, vamos parar de bacana brigar, ir lá humildemente, seja a Dilma, seja o Temer, seja o Aécio, seja a Anastasia, seja o Vitório, seja o Fuad, quem for, buscar lá o dinheiro e acabou. Prefeito Alexandre Calil, nessa semana a Prefeitura lançou um trabalho para combater os camelôs no hipercentro, para realocar, não vou nem dizer
combater, mas para realocar os camelôs que voltaram a lotar o hipercentro de Belo Horizonte. E aí o nosso ouvinte, Vitor Machado, fez um contato com a gente aqui pelo WhatsApp, perguntando o seguinte: os ambulantes podem migrar para outras avenidas tradicionais do comércio, como a Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, a Abílio Machado, na região ali do Alípio de Melo, ou esse trabalho vai ser estendido para a cidade toda? Olha, esse é um trabalho de 4 anos que começa onde a situação é mais grave e vai se estender por toda a cidade. O cidadão de Belo Horizonte vai tomar as ruas de Belo Horizonte. Isso está definido. Isso é programa de governo. Tá? Do jeito mais humano possível. Com o cronograma pronto, feito, estudado, com dezenas de reuniões, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, tudo como deve ser feito. Agora, não vai faltar também autoridade, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Porque isso aqui é uma cidade que tem que ter ordem. Né? O Brasil precisa ter ordem. Nós somos humanos e vamos tratar. Vamos alocar todos em feiras. Vamos fazer um trabalho muito bacana, social. Mas que todos saibam que nós temos o dever, fomos eleitos para termos a autoridade de devolver as calçadas e a cidade à população de Belo Horizonte, não a 1.300 ou 2.000 pessoas. Prefeito, nosso seguidor, o Breno, pergunta quando o senhor pretende abrir a caixa preta da BH Trans? Quando a concorrência ficar pronto, Breno. Isso enche o saco da gente mesmo. Agora tem lei, tem concorrência, tem que abrir a concorrência, tem que contratar a empresa de auditoria, já está em andamento, já foi licitado. Agora, é assim o serviço público. Essa demora frustra o senhor? Frustra sim. É frustrante, é dolorido. Não é só essa, não. É para pintar uma creche, é para arrumar uma ILPI. Quer dizer, ajudar é muito difícil, sabe? Ajudar é muito difícil. Até porque tentaram fechar tanto o ralo da corrupção que organizaram um jeito de desorganizar o serviço público para faltar controle, para ter que passar por muita coisa. Quando tem que passar por muita coisa, ajuda essa corrupção louca que tem. É muito melhor ter 2 responsáveis, e se caso aconteça alguma coisa, sejam presos, do que 40 participando de uma porcaria, de uma licitação, que é simplesmente para olhar se está certo ou está errado. Agora, prefeito, falando desses problemas todos, essa dificuldade, essa burocracia que ao mesmo tempo as pessoas cobrando aí as mudanças, querendo melhorias e tal, eu pergunto ao senhor, nesses 6 meses, pelo que o senhor vê, está mais fácil ou mais difícil ser prefeito que foi ser presidente do Atlético, por exemplo, presidente de um clube de futebol, ou é mais difícil ser prefeito? Não, deixa eu te falar. Ser presidente do clube de futebol é a coisa mais difícil do mundo. Então vamos tirar isso, porque além da gente tentar fazer tudo certo, eu preciso do pé esquerdo do Vitor. Uhum. E na prefeitura eu não preciso do pé esquerdo do Vitor. Eu posso fazer tudo certinho, né? E eu acho que no final é muito difícil dar errado. Mas é muito mais a sensação de impotência. É o que você está falando. Como é que vamos abrir a caixa preta da BH Trans? Tem que ter uma licitação, passa por uma secretaria, passa por um cara, aí o cara fala que está errado, volta, ou aí o cara dá o parecer. E no Atlético não. No Atlético você bate na mesa e fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem o Ministério Público, tem tudo, mas você faz tudo dentro da lei e a coisa anda. Então eu acho que nada mais difícil do que ser presidente do Atlético, primeiro. E segundo, a prefeitura frustra. Porque quando eu não melhorei, eu acho que, está melhor, não está do jeito que eu quero, nada está do jeito que eu quero. Tá? Eu sinto que talvez a educação e a segurança tenham dado a gente tenha visualizado uma melhora, até porque a saúde é o que mais consome dinheiro e é o mais difícil. Então o Jackson luta, eu luto, quer dizer, é o lugar que eu mais interfiro, mas não houve uma melhora, até porque é muito cômodo hoje, né? Porque na época que os políticos dominavam Belo Horizonte e Minas Gerais, Santa Casa nunca fechou. E agora é ele vezeiro de fechar leito, né? O dinheiro foi sempre o mesmo, o repasse foi sempre o mesmo, nunca aumentou, mas agora está fechando, todo dia fecha. Outro dia uma presidente do conselho
do Risoleta Neto, falou que vai cobrar do Calil, porque vai cobrar do... Cobrar o quê? Eu fui lá ajudar, ué. Nunca trazia um tostão de repasse pro Risoleta Neves, não. Vai cobrar de quem? A única coisa que ela fez pro Risoleta Neves na vida dela até hoje foi abraçar o Risoleta Neves quando o hospital ia fechar. Quem foi lá levar o cheque fui eu, ué. Então é tudo que tem sofrimento humano, tem político querendo tirar um pedacinho no meio de tudo. E esse dinheiro que foi conversado com o ministro da Saúde na semana passada, nem de longe resolve o problema da Santa Casa. É só um paliativo mesmo para um período o problema é o seguinte também, sabe, cara? Tem que trabalhar, né? Não é só a gente trabalhar, não. Lá tem uma equipe de comando da cidade, porque tem salário e ganha bem. Né? Que ganha muito bem todo mundo lá. Então tem que trabalhar e buscar dinheiro também. Não é só a gente trabalhando para não entupir as UPAs, porque as UPAs em Belo Horizonte viraram hospital. Com a fechação de leito desesperada. Então tem lá gente que toca a Santa Casa, assalariada, que ganha bem e que tem que ir buscar o dinheiro. Não é só ficar, me dá aqui, me dá 4 milhões aqui, compra remédio aqui, fecha ali. Não, tem que tirar a bunda da cadeira e lá buscar dinheiro também, ó. Não é só o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de Vitória, o prefeito de Betim, o Fábio Ramalho, e o Laudívio Carvalho, e mais uma dúzia buscar dinheiro lá, não, ué. Eles têm que ir lá buscar dinheiro também, ué. Prefeito, muitas perguntas aqui no Facebook, eu vou tentar resumir para o senhor, que são muitas, mas muitas chegando em relação ao aglomerado da Serra. O senhor esteve lá no início do ano e prometeu a instalação de uma linha de ônibus, né, que vai facilitar o traslado daquelas pessoas que moram ali. E a gente noticiou aqui no Super N, Primeiras Notícias, que talvez essa linha de ônibus não exista mais. Qual é a resposta que o senhor tem para os moradores daquela região? Olha, eu tenho um cuidado muito grande com o aglomerado. Eu vou falar a verdade, eu não lembro dessa promessa, mas se é um problema da prefeitura e eu vou olhar. Saindo daqui, você me passa o número dessa linha, eu vou ligar aqui pro Rodrigo, pro você, Delma, pro Ricardo, e vou dar a resposta, porque nós temos que pôr a linha e atender a esse povo que é pobre, que é sofrido. Mas eu devo ter prometido mesmo, esqueci, minha cabeça é ruim. Prefeito, prefeito. A gente está caminhando para o final da entrevista, eu sei que o horário do senhor está quase se estourando, e eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Como é que é ser prefeito de Belo Horizonte, uma das principais capitais do Brasil, vendo as nossas principais lideranças políticas, senador Aécio Neves se derretendo publicamente e politicamente, e o governador Fernando Pimentel envolto cada dia mais em uma nova denúncia? Como é que é ser prefeito da cidade, tendo essa dificuldade com as nossas principais lideranças políticas? Deixa eu só completar essa pergunta, Rodrigo, para dizer que na campanha eleitoral, no momento de maior tensão da campanha, o senhor chegou a falar assim, cuidado, o príncipe vai para a gaiola, o senhor estava prevendo, era esse momento? Olha, eu falei isso também, eu nem lembro. Mas o problema é o seguinte, nós estamos tocando a prefeitura. Eu garanto para a população de Belo Horizonte que a Polícia Federal não vai chegar na minha casa, não. Sabe? Nós estamos trabalhando sério, eu sou um homem sério, como disse na campanha, eu sou um homem de mão limpa. Não me importa o que está acontecendo com os outros, não é da minha conta. Eu não tenho nada com isso. Não tenho nenhuma pretensão de ocupar lugar de importância nenhuma. Eu entrei no Atlético para fazer um trabalho e saí do Atlético deixando um clube melhor do que eu deixei. Então eu quero dizer para a população de Belo Horizonte que um compromisso que eu tenho, que eu quero fazer, é um compromisso comigo, com a minha família, com a minha equipe, é que a gente saia de Belo Horizonte deixando uma cidade melhor do que nós pegamos. Prefeito Alexandre Calil, ficaram aqui dezenas de perguntas dos nossos ouvintes, foram muitas, infelizmente nosso tempo é curto, seria inviável responder a todas. O senhor já está desde já convidado a retornar aqui à Supernotícia FM para responder tantas outras perguntas que foram surgindo e que infelizmente, a gente até pede desculpa aos nossos ouvintes, mas seria impossível repassar todas essas perguntas. Já convidado novamente, muito obrigado pela entrevista. Tá, muito obrigado a vocês, obrigado. Obrigado, Rádio Super. Novamente, sucesso. E eu estou à disposição, não muito, mas estou. Muito obrigado. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS. Este foi o Café com Política de hoje.